Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Hoje nós vamos entrevistar o professor Walter Cunha, criador da lista TI Masters e fundador do site Provas de TI. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando o nosso site www.provasdeti.com.br. Salve, salve, meu amigo concurseiro, nosso querido ouvinte do ProvasCast, claro, do nosso portal provasdeti.com.br. Hoje, eu, Davi Durães, e o nosso companheiro Luiz Cláudio, vamos entrevistar aqui o professor Walter Cunha, esse ilustre professor que, claro, vai explanar aqui pra gente um pouco da sua longa experiência de concurseiro, falar das suas dores, das suas tristezas, das suas alegrias, e vamos mandar um salve logo pra ele, logo de cara, de bate-pronto. Professor Walter, mande um alô pra galera aí pra gente começar nosso bate-papo. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez no ProvasCast para sanar as dúvidas dos concurseiros aí pelo Brasil. Tudo bem, Durães? Tudo bem, LC? Prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Professor LC, manda um salve aí pra essa galera maravilhosa. Diz aí. Tudo bem, Davi? Eu vou te ajudar hoje a entrevistar o nosso amigo Walter Cunha, eu que conheço ele provavelmente há mais tempo aí do que todos envolvidos nessa onda aí de concursaria, né? Desde a época lá do ITA, da faculdade, em que ele era magrinho e que ele atendia por outro nome, né? Na época o nome dele não era Walter Cunha não, mas isso aí a gente vai falar depois. Não, hoje, inclusive, esse apelido será revelado. Hoje a casa do professor Walter Cunha vai cair. Professor Walter, para começar aqui a brincadeira, eu também agora como concurseiro também, posso te garantir que a maior dificuldade dos nossos concurseiros, dos nossos alunos que nos ouvem, é começar. Começar é muito difícil, especialmente quando as opções de concurso são absurdas, né? Você tem aí perfis diferentes, você tem salários, você tem aptidão, tem uma série de questões. Então, como você começou? Conta pra gente aí quais foram esses seus desafios iniciais. Manda lá. O meu começo ele foi muito direcionado, assim, eu não tive essa dúvida do que eu queria. Assim como você, na realidade eu queria ser da Polícia Federal. Opa! Então, assim, eu era militar, junto com o LC, na época, né, eu servia em Manaus, o LC estava no Rio de Janeiro, eu estava numa viagem para os Estados Unidos e eu vi, né, numa missão que eu tive lá, uma propaganda da Polícia Federal de perito. E como eu sou engenheiro eletrônico e eu não sou de computação, existia uma área bem definida, que era a área 2, né, que é uma área que se encaixava perfeitamente, engenharia eletrônica e elétrica. Então eu falei, o salário é bom, todo militar, né, sonha também em ser da PF, e a área era minha, então era aquilo lá e vamos embora, entendeu? Assim, então eu não tive essa dificuldade de escolher, por exemplo. Foi juntar a fome com a vontade de comer, então. Exato. Bom, já que para você teve esse direcionamento, mas o que você pode somar aqui para a gente quando a maioria desses nossos alunos, geralmente eu respondo aqui vários e-mails, vários tweets, né, através do nosso tweet, do Saga Federal, a gente trabalha um pouco essa questão. E uma das grandes dúvidas, uma das grandes dificuldades é por onde começar. Olha, eu quero fazer concurso público, mas eu não sei por onde começar. Então, às vezes, a gente se depara com questões pessoais, com questões de família, com apoio familiar. Eu, particularmente, sofri muito porque a família não entende, acha que polícia, mas aquela história toda. Então, isso é um impeditivo, né? A gente tem que se trancafiar para estudar. E essa é uma dificuldade que aflige aí muita gente, com certeza muita gente. Compartilha para a gente essa experiência. Esse ponto também, no início, eu tive uma certa facilidade, né? Porque eu mostrei, olha, eu quero ser da Polícia Federal, já era militar, já pegava em arma, então já superei essa fase com a família. Felizmente, né, os peritos eles não vão para lugares muito ermos, né? Os peritos normalmente ficam em capitais, em cidades muito grandes, né?
A dificuldade maior era você separar um tempo, né, para fazer a imersão na parte de estudo mesmo. Você tem que abdicar da família, você tem que abdicar de determinadas eventos sociais, né? Mas também essa parte para mim, eu não creio assim, que ela foi muito pesada, não. Assim, eu consegui, minha esposa foi bem compreensiva na época, né? Eu já era um cara que estudava muito, normalmente. Então, assim, essa parte também não foi uma parte muito complicada para mim. E você chegou a fazer essa prova da Polícia Federal? Foi em que ano mesmo, você se lembra? Essa prova foi em 2004. Foram dois concursos, né? Um regional e um nacional. Eu não sei se o Davi fez na época, né? Naquela época você conseguiu tempo ali entre tudo que a gente fazia lá no Civan, para estudar e quanto tempo desde esse insight que você teve até a data da prova? Como é que foi essa época aí? Olha, foi mais ou menos, foi um pouco menos de um ano, assim. Foi porque, mais uma vez, né? A história de começar certo, né? Como eu dei essa sorte de poder direcionar para a Polícia Federal, se você for imaginar, a Polícia Federal ela é muito carregada na parte técnica. Então, o técnico te passa. Então, como aquele estudo que a gente teve, pesado, lá no ITA, etc., serviu muito, né? Que era a parte eletrônica. E aí, o tempo que eu gastei foi para compensar matérias que eu nunca tinha visto. Por exemplo, direito penal, a parte de direito administrativo, mas, por exemplo, português, inglês eu já tinha bastante facilidade. Então, esse cenário ajudou a diminuir, né? Mas eu tive que voltar lá naqueles livros, né? Pegar todos aqueles livros que a gente tinha antigamente, Kozov, os livros lá de elétrica, eletrônica, e tive que estudar em cima deles. Livros pesados. E assim, uma outra questão também que aflige muito o coração do nosso concurseiro. Isso é uma pergunta campeã. Quantas horas de estudo você tinha por dia para dedicar aí, claro, trabalhando com família, enfim, qual era a sua rotina de estudos para esse concurso específico? Assim, a gente está falando muito da Polícia Federal, mas foi quando eu comecei. Mas se eu pegar uma média geral, olha, como eu sempre trabalhei, trabalhei 8 horas, no caso da FAB às vezes menos, porque o horário lá era diferenciado, mas eu nunca consegui passar de 3 horas líquidas nos dias de semana, e aí dava uma alopradinha no final de semana. Né? Final de semana sempre sofre, né, cara? Então, assim, no sábado eu dava um gás maior, que chegava a atingir umas 6 horas, né? 3 de manhã, 3 à tarde. E no domingo de manhã. E à tarde, domingo, sempre eu dediquei assim, mais para a família, para poder ter pelo menos algum momento ali dedicado à minha esposa. Na época eu não tinha filhos, né? Como é que foi assim o resultado? Quando a prova da Polícia Federal foi a primeira que você fez, né, Walter? Foi. A concurso foi. Foi a primeira. Como é que foi o resultado? Foi bem sucedido, mal sucedido? Como é que você se sentiu ali a partir da prova da PF? Traçou novos objetivos? Como é que foi? A prova da PF, na realidade, foi muito interessante, né? Porque até tecnicamente eu estava preparado. Né? Tecnicamente eu me sentia preparado pelo background que a gente já tinha para uma prova técnica. Agora, eu dei muito vacilo. Assim. Hoje eu me sinto confortável de falar, mas na época foi motivo de muita vergonha, né? Assim, na prova regional, no dia que eu fui fazer a primeira prova, eu perdi meu estojo de lápis. Da prova. Eu tocava sem estojo de lápis. Coisa de concurseiro mesmo, assim, aquele inexperiente total. Sorte que na sala tinham vários sargentos, né? Eu era um tenente, tinham vários sargentos na sala. E na hora que eles viram que eu estava meio nervoso, me perguntaram o que era, eu falei, olha, eu não tenho uma caneta para fazer a prova. Aí eles me cederam a caneta, não, tenente, tudo bem, tá aqui a caneta, tranquilo. Quer dizer você que já viu o nível, né, do preparo. O praça safou sua onça, tenente. Exatamente. Muito bem. Na área que a gente trabalhava, você também trabalhava nessa área, assim, a gente, como era muito técnica, não existia uma separação segregada, assim, monstra em cima disso, né? Agora, sim. O resultado, né? O resultado, como eu estava muito nervoso, né? Eu tive uma baixa, mas assim, por incrível que pareça, o primeiro concurso que eu fiz, foi praticamente, quase que foi o concurso que eu passei. Porque esse concurso, como você sabe, ele demorou quase 4 anos em vigência, né? Sim. E ao final da vigência, quase eu fui chamado. Né? Eu era o 3º lugar lá de Manaus, né? O primeiro lugar não tinha assumido, ficou o 2º. Quando eles foram arredondar a nota,
se fosse pela tradição geral, a nota eu ia ser arredondado para 2, né? Mas esse foi o primeiro concurso que foi arredondado para baixo, então não houve arredondamento. Mas eu, de uma certa forma, na época eu fiquei até feliz, porque aí nesse caso eu teria que voltar para Manaus, né? E pessoalmente, quando saiu já não era mais uma opção para mim. Isso aí realmente aí é como que eu sempre digo para os meus alunos e para as pessoas que a gente palestra, né? Sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. E nesse caso aí, você teve um desacerto, acabou favorecendo o outro acerto. E isso aí eu vou te dizer mais uma coisa. A experiência faz tanta diferença, que é uma coisa também que eu tinha vergonha na época, mas hoje eu falo com muita tranquilidade. Todos os exames em Manaus eram feitos num colégio só. E eu fui fazendo no automático. Quando saiu o segundo exame, né, do segundo concurso, a parte psicotécnica, eu fui para o colégio, que sempre tinha lá, mas eles tinham mudado o local. Olha só. Eu perdi. Cara... Então, na realidade, eu fui eliminado no Nacional por essa besteira, apesar de já estar bem longe das vagas, etc. Mas eu fui eliminado porque eu faltei, por ter ido para o lugar errado. Professor LC, mais alguma questão para a gente encerrar esse bloco? O papo está rendendo, o papo está gostoso aqui. A gente passaria horas aqui, mas a gente tem o tempo apertado. Mais alguma consideração, professor LC? Pelo que o Walter falou aí, né? É uma época que eu estou relembrando aqui dos nossos tempos lá na aeronáutica e tal. E eu imagino que essa época de 2004 tenha sido, 2003, 2004, tenha sido os momentos iniciais aí da carreira do Walter, né? Se é que a gente pode chamar assim, nessa jornada de concurseiro, né? Que na verdade faz parte da vida até hoje, né? Então, Walter, o que você tem a falar, assim, qual foi o balanço desse seu primeiro concurso, desse seu primeiro ano, dos seus primeiros dias de estudo aí, nessa área de concursos, né? E, é claro, culminando pela prova da Polícia Federal. Como é que você fecha aí essa sua primeira etapa de vida de concurseiro? O que você levou de bom, de ruim? Resumindo, o que a gente já tratou, né? Estudo técnico, estudo focado, não resolve. Você tem que ter experiência. Sem experiência, você acaba cometendo erros, né? A estratégia, né? Você acaba cometendo erros que vão colocar por água abaixo o seu estudo. Naquela época, Walter, em 2004, você se lembra mais ou menos o que você sentia, se você pensou em desistir, se você achava que realmente você daqui a 10 anos estaria onde você está hoje? O que você se lembra daquele ano de 2004, assim, o dia que você fez a prova? Naquela época, eu não participava da comunidade concurseira, né? Então, na realidade, eu estava com aquele espírito de cara do ITA. Eu achava que eu ia destruir. Eu achava que eu ia ser o primeirão. Eu achava que era tranquilo. E, na realidade, eu sofri um baque, né? Assim, eu vi que a realidade era outro modus operandi e que eu tinha que me adaptar àquele outro modus operandi se eu quisesse ter sucesso. Só com o background que a gente tinha não era suficiente. Tinha algo a mais que a gente tinha que captar. Precisava buscar o plus, o diferencial, né, professor? Exato. Era outro ambiente e a gente tem que se adaptar para sobreviver. Maravilha. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo, vamos fechar aqui esse bloco. Já já a gente volta na sequência falando um pouquinho mais sobre a experiência do professor Walter e tratando todos esses assuntos que com certeza é muito importante para você, muito importante para mim, enfim, para todos nós. Um abraço, já já a gente volta. Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Continuando nossa entrevista com o professor Walter Cunha. Neste bloco, vamos falar das suas primeiras aprovações em concursos públicos. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Vamos retomar aqui o nosso segundo bloco, entrevistando o professor Walter Cunha. Eu e o professor LC estamos aqui comentando, trazendo aí as novidades
E o professor Walter Cunha trouxe para a gente aqui o seu início, né? O início da sua caminhada, trouxe um resumo, fez um apanhado geral aqui. E pelo visto, professor Walter, foi só pau na muleira, hein? Foi difícil mesmo, realmente não era como você imaginava mesmo, vindo de uma história de muito estudo lá no ITA, enfim, de uma jornada, de uma experiência muito grande com estudo, mas com concurso a história é outra. É diferente. É diferente. Bom, professor Walter, em que momento houve essa virada, né? Porque hoje, a gente já sabe aí, o professor Walter é uma pessoa de sucesso, bem alocado aí no serventuarismo público federal, mas em que momento foi a sua virada? Em que momento o vento começou a soprar a favor e que as coisas começaram a dar certo, né? Davi, logo que a gente passou da Polícia Federal, né, que eu fiquei naquela que dependia de outras pessoas, né, estava lá nos classificáveis, etc., eu fiquei meio perdido porque eu sempre queria algo na parte de engenharia e eu vi que não tinha mais, né? Assim, o que tinha não era muito legal. Aí eu fui procurar o quê? Cargos de TI. E aí eu me lembro que na época saiu tanto Cefaz, Amazonas, quanto saiu também a Receita Federal. Bom, a Receita Federal era muito legal. Em geral tinha vaga para Fortaleza, você poderia ser auditor, ia ser auditor e técnico, né? Uhum. Então, o que aconteceu? Eu foquei para a Receita, mas aí eu já caí numa parte de TI que eu não dominava, que seria mais uma parte da parte de ciência da computação, a parte mais de software, né? Entendi. E eu era muito hardware. Mas, o que eu fiz? Então, eu tenho que estudar tudo. E aí eu me programei para estudar. Efetivamente, eu comecei como um concurseiro tradicional. Fiz um cursinho lá em Manaus mesmo, né, para estudar algumas matérias que eu não sabia. E fui para a prova da Receita. Para fazer o approach inicial, né? Exato. Vamos encarar para ver como é que é. Só que, mais uma vez, fui pego na surpresa. Como? Peguei, era para ser uma virada, né? Mas eu fui com tudo, né? Não tinha muito tempo também para estudar. E desprezei algumas matérias como matemática financeira, eu já sei, estatística eu já sei. E aí, quando eu fui fazer a prova, sábado de manhã destruí, sábado à tarde destruí, domingo de manhã tentei, estava lá na segunda metade da prova, meu sonho acabou de novo. Né? Foi a pior prova de matemática financeira de todos os tempos e estatística de todos os tempos. Na verdade, você acha que a autoconfiança daquelas matérias foi um fator importante nisso daí? Isso prejudicou muito? Na realidade, não foi só uma autoconfiança, assim, no sentido de que eu achava que ia saber, mas é porque, como o tempo era escasso, né, eu queria resolver o problema rápido. Entendi. Eu tive que optar. Então, se eu tiver que deixar de estudar, quando eu precisar estudar direito tributário, eu não estudei a parte de matemática. Né? E isso me custou, né? A lei de Murphy foi impiedosa comigo. Com certeza. Porém, Davi, assim... Não, teve uma lacuna aí, né? Na verdade, você tentou montar uma estratégia, essa estratégia não saiu conforme planejada. Mas por que eu considero isso uma virada? Porque eu já não era mais só o cara que estudou técnico, né? Eu já me dei bem em direito constitucional, eu já me dei bem em direito administrativo. Claro, fui pego mais uma vez no revés. Mas, se eu não tivesse zerado zerado não, né? Ficado no corte em uma matéria, eu provavelmente teria passado. Né? Dei uma depressão inicial, claro, né? Mas assim, cara, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo. Lembrando que no final da minha frase eu falei, eu tava... mas eu desculpa, apesar de não ter logrado o êxito, né? Eu tava me vi no caminho certo, né? Porque eu já tinha me dado bem em outras matérias que não eram técnicas, né? Não. No caso, as provas de matemática financeira e estatística, né? Então, Walter, você saiu desse domingo pela manhã, dessa prova aí de matemática financeira e estatística, que foi uma disciplina, inclusive, que a gente, né, que teve um embasamento matemático muito forte lá no ITA, a gente tenderia a se dar muito bem. Você foi com excesso de autoconfiança, talvez, e se deu mal, né? Isso foi aprendizado aí para o próximo concurso que você tentou? Isso serviu aí de lição para você como concurseiro? Como é que foi aí, a partir desse momento em que você saiu dessa prova, como é que foi? Na realidade, foi a segunda lição, né? A primeira era, eu não posso estudar só a parte técnica, eu tenho que estudar direito. E essa segunda lição foi, eu não posso desprezar nada. Mesmo que eu saiba. Ou seja, eu parti de um estudo só técnico, expandi para o estudo de outras matérias que eu não dominava, mas acabei desprezando o técnico. Aí, a segunda lição me levou ao balanceamento entre as matérias. Aí sim, aí começou a onda a virar. Muito bem. E qual foi o concurso que você disse assim, enfim, aprovado, enfim, meu nome está figurando no rol dos aprovados?
Qual foi esse momento de alívio aí depois de tanta dificuldade? Na sequência, né, do auditor da Receita Federal, veio de técnico. Na realidade, já tinha passado para ser analista, era um salário equiparado da FAB lá em Manaus, e eu vi assim, eu falei, olha, é o mesmo salário, né? Mas eu tenho a opção de reduzir meus custos. Como? Voltando para casa. Tinha vaga para Fortaleza. Então, o que eu fiz? Eu fiz um movimento lateral de redução de custos, eu vou tentar o de analista. E aí pronto, aí eu fiz tudo direitinho, não desprezei, estudei o que eu não sabia e não desprezei o que eu já sabia. Varreu com a metralhadora, né? Pegou de A a Z aí, todos eu já cheguei pisando nos cascos lá e não deu outra, né? Eu não só logrei o êxito, né? Mas eu fui o primeiro lugar da terceira região fiscal, o que depois, né? Só tinha uma vaga para Fortaleza, essa vaga acabou ficando para mim. Ou seja, se eu não tivesse estado em primeiro lugar, eu não teria voltado para casa em Fortaleza. Então foi uma dupla vitória, né? Foi uma vitória no sentido de primeiro concurso e eu fui o primeiro e acabei voltando para casa. Maravilha. Walter, uma coisa também que você me traz agora, que é também um das grandes questionamentos que a gente vê no mundo dos concursos. O concurseiro, o aluno, ele pensa o seguinte, poxa, precisa ser inteligente para passar no concurso público, precisa ser gênio para passar no concurso público. É possível vencer, é possível, mesmo tendo alguma dificuldade inicial, é possível vencer um grande concurso público? Essa história de que concurso é para gênio, ela chega a ser uma certa falácia, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma capacidade analítica muito grande, você tem que ser muito focado. E o concurso, a gente lida com um concurso de 20 matérias. Então, não é a capacidade analítica de focar que vai definir. Na realidade, o que vai definir é o método, né? O método para você conseguir dominar todas essas matérias. E, às vezes, né, como aconteceu comigo, saber demais, né, assim, saber muito é um problema. Né? Ele acaba causando um problema para você. Tornando questões simples, questões difíceis. Você começa a enxergar coisas onde não... Né? Exato. Você começa a enxergar cabelo em ovo, e não é essa a filosofia do concurso. Pronto. Além desse concurso específico, desse seu primeiro momento de sucesso, quais foram as outras aprovações até o cargo que você ocupa hoje? Na realidade, Davi, eu esqueci de colocar um detalhe, né, que é o fator motivação. Nessa época eu tive um problema, né, na Força Aérea. Né, eu já estava 5 anos em Manaus e eu queria sair e na última hora eu tive um revés de novo, né, e negaram mais uma vez a minha transferência. Isso, né, junto com o fator de saber estudar bem, me deu gás, entendeu? Então, na realidade, eu passei no concurso de técnico e logo depois eu já emendei com a aprovação da CGU em 2006. Maravilha. Então, eu já cheguei com 2 concursos assim bem grandes. Aí já começou a outra dúvida, né? Qual que eu vou escolher? E aí eu acabei escolhendo a Receita, né, em 2006 para voltar para casa. Cá para nós é um problema bom, hein, professor? Você ter 2 opções desse aí para escolher... Manda. Hoje eu sou da CGU, mas eu não assumi em 2006, né? Eu larguei e fui para Fortaleza, né? Por várias questões pessoais, né? Assim, entendi. Problema, minha esposa poderia perder a faculdade, etc. Mas eu fui para isso, mas continuei estudando. Aí, logo, eu também, na Cefaz Amazonas, eu poderia ter sido convocado também, na realidade ficou faltando uma vaga, eu poderia ter entrado com recurso administrativo, mas também nem entrei, né, mas eu acabei sendo aprovado também. E eu continuei estudando, tentando, por exemplo, o TCU, e quando foi em 2008, passei na Cefaz Ceará, estava lá no Ceará, fiz a Cefaz Ceará, também fui aprovado, né, no cargo de TI lá da Cefaz do Ceará, isso foi em 2007, em 2008 veio o CGU de novo. Quando você passa no primeiro concurso, o peso da aprovação, ou melhor, o peso de você ser aprovado, ele diminui, fica mais fácil passar em outros? Isso facilita a vida do concurseiro? Facilita, né? Porque você começa a achar que é possível. Antes você está com aquela aura do impossível pairando sobre você. Então, quando você tem 2 efeitos, o psicológico, né? Você saber que é possível, e o material, que é o seguinte, se você tem massa crítica, né, se você atinge uma massa crítica de estudo, que é capaz de passar em um concurso, outros concursos pedem a mesma massa crítica. Então, se você já tem aquela massa crítica, você tende a passar em sequência. Então, desde que eu fui aprovado em 2006 na Receita,
No caso, 2005 na Cefaz Amazonas, 2006 na Receita, 2007 na Cefaz Ceará, 2008 na CGU. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Walter. Ainda nessa linha também de aprovação que acaba motivando para um sucesso próximo. Você, nessa trajetória, um dos cargos que você escolheu, num dado momento, foi o cargo de técnico, não foi isso? Técnico da Receita Federal, que na realidade na época tinha passado a se tornar o antigo técnico que tinha se tornado analista, né? Essa escolha aí foi uma tática de estudo mesmo, né? A velha escadinha lá do concurseiro, ou foi motivo pessoal? Como é que foi? Ela foi uma tática no sentido de tentar, né? Eu quero ser aprovado, né? Eu vou tentar, porque também era um cargo difícil, né? Ele era técnico no nome, né? Mas o nível dele já era superior, né? Então é bom separar isso. E, na realidade, ele foi a ponte, né, para resolver problemas que eu tinha, né? Eu consegui me desvincular da FAB, né? Consegui ir para Fortaleza e aquelas questões pessoais que eu falei, consegui resolver, né? Então, eu fiz um deslocamento, vamos dizer assim, horizontal, para depois galgar um vertical. Então foi mais ou menos nessa linha, né? É o dar um passo para trás, colocar o pé na parede para tomar impulso para avançar. Na realidade foi um passo para trás mesmo, Davi, porque na época eu recebi assim, pouco menos, mas menos do que eu recebia na FAB. Então realmente eu tive que ganhar menos, né? Entendi. Maravilha. Realmente é muita informação. O professor Walter aí trazendo para a gente um pouco dessa vivência, contribuindo, claro, para nosso aperfeiçoamento. Eu estou aqui de antena ligadíssima, sem deixar escapar nada. Gente, o nosso tempo está acabando, a gente vai para o nosso próximo bloco e vamos tratar aqui um pouco sobre as técnicas de estudo. O professor Walter, vamos espremer ele mais um pouquinho e ele vai falar aí sobre as técnicas de estudo, como manter a motivação, né? Como funciona esse esquema da disciplina, que é fundamental para você concursando, porque motivação é uma coisa, disciplina é outra. E o professor Walter vai trazer aqui todas essas dicas, todos esses macetes, essas orientações aqui para você. Tranquilo? Até o nosso próximo bloco. Tchau, tchau. Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste bloco final de entrevista com o professor Walter Cunha, vamos falar um pouco sobre dicas de estudo e preparação. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando o nosso site www.provasdeti.com.br. Maravilha, pessoal! Vamos retomar agora o nosso terceiro bloco, entrevistando o professor Walter Cunha. Eu e meu amigo Luiz Cláudio vamos continuar aqui agora querendo saber mais detalhes sobre esse processo de aprovação. Na verdade, vamos comentar um pouco sobre as técnicas de estudo, motivação, disciplina. E o professor Walter vai passar para a gente aí qual foi esse bizu, qual foi o caminho das pedras para ele conseguir tantas aprovações e conseguir estar hoje aí num lugar ao sol, digamos assim. Professor Walter, sendo bem objetivo, nós temos aqui uma série de canais de tratativa com os nossos alunos, né? E a pergunta que não quer calar, e a pergunta reincidente, é aquela pergunta que diz assim: quantas horas eu preciso me dedicar para passar no concurso público? Qual seria essa receita, qual seria a sua estratégia com relação a essas horas de estudo, de quantas horas você entende que seriam necessárias, qual é a relação disso com a qualidade? Diz aí pra gente. Davi, há um tempo atrás eu vi um livro de inglês, né, que chamava Inglês, Como Não Aprender Inglês. Ele dizia o seguinte: olha, para você aprender inglês você precisa de, sei lá, 1.200 horas. E aí ele falava assim: não, são 1.200 horas. Como é que você vai distribuir isso? Depende de você. Ou seja, você pode distribuir isso indo para os Estados Unidos e vencendo isso, sei lá, em 6 meses, falando com nativos. Você pode demorar 5 anos, né, num curso desse de inglês,
e vai atingir o mesmo objetivo, mas com tempo maior. Então, eu apliquei mais ou menos a mesma técnica para concursos. Eu tenho até um post no meu blog falando sobre isso, e eu fiz um cálculo lá cabalístico que leva a 2.340 horas, né? O 2340. Mas isso aí é para quê? É para entrar na NASA, com tanta hora? Não, um cargo assim, vamos lá, você visa aí nos 5 dígitos, né, em torno de 10 mil, claro, tudo é cabalístico, né? A ideia central o tempo para atingir a massa crítica, ele é mais ou menos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Claro, depende de muita coisa, mas imagina que o tempo é fixo. Isso é muito importante para as pessoas que têm pouco tempo, porque ela leva a crer o seguinte: não é impossível, só vai demorar um pouco mais. Então, às vezes, ela vê um aluno que estuda muito, tem o dia inteiro, ela pensa, eu nunca vou poder passar desse cara, mas vai poder, só vai demorar um pouco mais, entendeu? Então, isso pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3, né? Mas vai depender do tempo. Então, se você tem pouco tempo, continue estudando lá e você vai acabar conseguindo passar. Mais uma vez, falando da outra coisa, eu estudava 3 horas no máximo por dia e não tinha como, porque eu estava trabalhando. Ô, Walter, esse número é 2.340 horas, é isso? É um número cabalístico interessante, até porque acaba sendo um ponto de partida, né? O que o concurseiro pode fazer para diminuir esse tempo, né? 2.340 horas pode ser a nossa média, né? O que faz ele ganhar tempo e o que faz ele perder tempo? O 2.340 ele surge de um cálculo que foi o seguinte: olha, imagina que o cara demora no mínimo 1 ano para passar, né? E o cara tem o dia inteiro livre. Então ele bota 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, 6 horas no máximo, sendo bem conservador. Claro. Isso durante 1 ano. Aí gera esse 2.340. Então, na realidade, assim, para ganhar tempo, né? Na realidade ele vai estudar mais, né? Mas para perder tempo é fácil, né? É só ele dispersar. Se ele mantiver o foco, ele vai acabar chegando. Por exemplo, eu digo assim, se ele utilizar parte do tempo inicial, antes de meter a cara no estudo, em escolher a melhor bibliografia para estudar uma determinada disciplina, em vez de escolher o livro errado e de repente perder lá 40 horas estudando um livro que é o pior livro da disciplina. Esse é um ponto em que ele ganha tempo? Com certeza. Na realidade, o que você está falando já começar desde o começo estudando a coisa certa, né? Então, isso é o que a gente está fazendo agora, né? Dando algumas dicas pro pessoal. Enfim, se você resumir isso tudo, vai dizer o seguinte: procura quem tem experiência, né? E ele vai te passar isso. E o que você citou é o que vai acontecer. Ele vai te dizer quais são os livros que você tem que estudar, quais são os materiais que você tem que focar, as técnicas que você tem que fazer. E aí sim, o seu tempo vai ser bem condensado. Isso realmente é verdade. Não tem como fugir disso, não. Eu acredito que a palavra de ordem aí, que resume muito bem, é planejamento. Planejamento seria aí, então, a questão de ordem aí, com certeza. Só que o que o LC também tentou falar, que, Davi, assim, mesmo que vocês planejem, se você não tiver um referencial, né, um referencial concreto, um referencial de gabarito, vamos dizer assim, você pode fazer um planejamento, mas fazer um planejamento errado, né? Então, quando o planejamento, que em si é louvável, com o referencial, aí sim, você está planejando e está indo para o caminho certo. Entendi. Aí você está no... Porque veja, hoje, Walter, você é uma referência, então outros concurseiros, eles te ouvem até para entender, né, e capturar o máximo de dicas que o concurseiro puder capturar. Na sua época, né, você foi buscar a informação onde e como, né, e o que você poderia passar para a gente hoje aí, do que você aprendeu e do que você já assimilou? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque eu estava indo de Manaus, né? Então, naquela virada, né, a passada da Polícia Federal, que eu fui começar a estudar para a geral, o que eu fiz? Como eu não tenho nenhum referencial, fui para um cursinho. E eu fui para um cursinho na época em Manaus, que ele tinha uma política muito interessante, que ele trazia as pessoas de Brasília para dar aula lá. Então, nessa oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Vicente Paulo, Renato Aquino. Então, eram referenciais, né, de área geral. Só fera, hein? Vamos combinar que só fera. Cláudio Borba. Então, assim, por mais que o tempo fosse escasso, né? Bebeu da fonte aí do conhecimento. Exatamente, eu fui com o que tinha de top. Assim, do ponto de vista material, eu estudei muito com os caras, até aprendi muita coisa, mas assim, aquele referencial, o cara que diz o que você tem que fazer. Mas aí resolveu um dos meus problemas, o problema da área geral.
E, Walter, como é que você resolveu o problema de TI? Bicho, naquela época não tinha prova de TI, naquela época não tinha essa mamata, né, que tem hoje, né? Naquela época era o seguinte, eu tive que apostar em outra estratégia, a estratégia colaborativa, né? O que eu fiz? Foi mais ou menos na época que eu criei a TI Masters, né? Assim, a gente estava atrás, né? E o que eu fiz? Como eu não tenho um referencial único, eu vou fazer um referencial disperso, ou seja, juntei os concurseiros de TI que estavam espalhados e a gente começou a trocar material. E aquele foi um referencial, mas um referencial distribuído. Né? Maravilha. Então, como eu não tinha um referencial único, vamos criar o diferencial. Foi essa a estratégia. E realmente foi muito eficaz para mim. Deu tão certo que a TI Master hoje tem quantos assinantes, aproximadamente? Ela está passando de 9 mil, né? Ela está passando de 9 mil usuários. E o blog itinerante tem mais ou menos quanto? A rede itinerante, ela acho que daqui a uma semana ela passa de 9 mil e ela está crescendo bem mais rápido que a TI Masters. Veja, vai aí... chegar a 10 mil ainda começo do ano que vem, no máximo no final desse ano, começando ano que vem. É um clássico caso em que a dificuldade se transforma em oportunidade. Né? O Walter traz aí para a gente um exemplo materializado de que, às vezes, durante um momento de dificuldade, você pode transformar aquilo, né, de uma oportunidade muito grande, uma oportunidade colaborativa. Fazer do limão a limonada, né? Fazer do limão o papo, exatamente. Fazer do limão a limonada, do limão a caipirinha, né? Aí vai do gosto de cada um. Mas, dentro desse mesmo contexto, um outro fator importante, quando a gente fala em concurso público, é o processo motivacional. Eu posso dizer aí com certa propriedade, porque eu tenho uma comunidade no Twitter, né? O pessoal que me segue aí, o Saga Federal, e eu vejo isso, uma carência muito grande do aluno em ter um apoio, em saber, em se enxergar no outro, né, e de ver que outras pessoas passam pela mesma dificuldade, pelos problemas de tempo, especialmente a nossa grande, esmagadora maioria desses quase 18 mil usuários que você citou aí, nos ambientes sociais diferentes, né, que a maioria trabalha, então você já tem 8 horas ocupadas do seu tempo. Né? Então, como se manter motivado? Né, quais eram as suas estratégias para se manter motivado nessas empreitadas que você encabeçou aí? Assim, são várias, na realidade, né? Mas acho que é fundamental, assim, e isso eu aprendi, o LC pode até corroborar depois, mas da própria ITA, né? A gente aprendeu lá a não se abater, né? Lá a gente ri da desgraça, né? Então, quanto mais ferrado a gente tá, mais a gente ri, mais a gente tira onda. Então, eu nunca, assim, senti pena de mim mesmo por um determinado período. Talvez um dia de abatimento, 2 dias. Eu até brincava, né? Olha, depois de uma prova errada, eu tenho direito a 2 dias de depressão. Mas eu já tinha prazo para sair da depressão, né? Assim. Entendi. Então, a primeira delas é não sentir pena de si mesmo. Assim, enquanto você estiver vivo, você vai se mexer. Aí, com relação às outras estratégias, procurar pessoas que já conseguiram, né? E aí se espelhar naquelas pessoas. Outra coisa é você ter realmente um objetivo de vida, né? Não um objetivo de concurso. Eu quero passar naquele concurso, tá? Mas por quê? Não, porque eu quero isso. Então eu tinha isso muito bem claro. Eu quero ter um padrão de vida X, quero dar um padrão de vida para minha esposa Y, e aquilo ali também me motivava. Isso é a motivação mais perene, né? E a motivação mais imediata, né? Aquele remédio que você toma para se motivar, cara, é muito fácil. É um processo químico, você tem que entender isso também. Né? Se você não for uma pessoa doente, claro, for uma pessoa mais ou menos padrão, cara, se está entrando numa depressão, bota um Rock Balboa, bota um... Assiste o Tropa de Elite, é isso aí. Você vai assistir um filme, vai procurar alguma coisa que oxigena lá teu cérebro e vai passar para frente. Isso aí resolve imediato também. Mas, dentro dessas coisas todas, o que você entende, Walter, que é mais importante, assim, se você pudesse resumir na palavra-chave, assim, numa expressão-chave, o que é mais importante para você, para que a gente consiga realmente conquistar um lugar ao sol, conquistar uma vaga no serviço público, seja ele em que esfera for. Como você fecharia? Você vai adorar a palavra, né? A palavra é disciplina, né? A disciplina se você tiver, claro, eu poderia elencar 7, 3, 4, 5, mas se sobrar apenas uma para mim, vai ser disciplina, né? Como o concurso é metodológico, a disciplina, ela acaba gerando método. Então,
Acho que você queria até falar também sobre essa questão da disciplina. Isso. E aí você vai ter ferramentas, né, que vão aumentar a sua disciplina, mas o fator preponderante aí eu resumiria em disciplina. Deixa eu só acrescentar uma coisinha com relação a essa história de disciplina. É importante, a gente que observa aí no dia a dia do Provas de TI e das outras redes, o comportamento dos diversos concurseiros que chegam até a gente. O que é mais comum, na verdade, é o concurseiro acabar encarando aí o concurso como se fosse uma prova de 100 metros, isso é falado aí aos 4 cantos, e na verdade o concurso público é uma maratona, né, que é falado aos 4 cantos também isso daí. Então, vale muito mais você estudar 2 horinhas por dia, né, se 2 horas for o que você tiver para estudar, do que querer aí estudar 10, 15 horas naquele momento de empolgação, porque inclusive essa empolgação vai se desfazer. Então é onde entra essa questão da disciplina, e o que a gente mais vê é o concurseiro desistir, não é nem na metade do caminho, né? Desistir muito no início do caminho por conta da empolgação, muito além do que é o normal, né? E, na verdade isso aí não tem nada a ver com disciplina. A gente vai inclusive trazer muita gente para falar sobre motivação e etc. em outros momentos desse podcast nosso, né, o Durães? Sim, claro, sem dúvida. Eu já tenho uma lista aqui, o top 10 do pessoal que me segue, do pessoal que está na relação. Inclusive, eu vou pedir licença poética para falar um pouquinho também, um pouco da minha saga aqui. A gente vai trocar essa ideia. Eu acho que o Provascast será, sem a menor dúvida, uma bancada para que essas dificuldades sejam trabalhadas, para que esses caminhos, essas dicas, que especialmente que o professor Walter está trazendo, sejam ditas, porque assim, tem aquele princípio da individualidade. Às vezes o que é bom para mim não é bom para ele. Então, uma coisa, Walter, que também é muito questionado, que eu sou muito questionado nos e-mails que eu respondo, é o seguinte: vem cá, qual foi o seu segredo? Qual é a estratégia que dá certo? Né? Então, eu tenho uma opinião, mas eu queria saber de você, assim, dentre todas as metodologias que você já implementou, dentre todos os caminhos que já percorreu, por exemplo, eu já mudei minha estratégia diversas vezes até encontrar ali um veio, um caminho. Dentre todas essas opções que você bem conhece, qual seria mais apropriada para o nosso concurseiro? Na realidade, essa estratégia, quando você está estudando para concursos, né, de TI, principalmente, você fala muito em governança, né? A gente fala em governança sempre aplicado a uma empresa, né? Mas que tal aplicar esses critérios de governança a si mesmo, né? E aí fica fácil, né? Aí você começa fácil de saber, não fácil de implementar. Então, cara, medir, né? Você vai planejar, executar, PDCA. Planejar, executar, verificar o seu resultado, reformular. Você vai fazer isso tudo. E aí, né, com esses critérios simples, né, uma vez aplicados, você vai conseguir evoluir. Então, você planeja, executa, revisa e assim por diante. Tá? Então, eu media o que eu fazia, eu sabia o que eu estava fazendo, eu reformulava quando era necessário e você fica lá no ciclo PDCA eterno até conseguir o êxito. Gente, o tema aqui rende, a gente pode falar aqui mais horas, ao longo dos nossos podcasts, ao longo dos nossos Provascast, nós vamos tratar aí uma série de outras dicas do professor Walter, dicas de outros mestres aqui que vão trabalhar aqui com a gente. Tranquilo? Nossas considerações finais, professor Walter, manda o seu salve aí para a gente encerrar aqui a nossa participação de hoje. Pessoal, para me despedir eu vou dar apenas um até logo, né? Porque como o Davi falou, eu vou estar aqui com vocês comentando os próximos Provascasts, vamos trazer novos convidados. E aí, assim, o que faltou de falar de alguma experiência minha, eu vou estar colocando pontualmente nos próximos episódios, tudo bem? Então, pessoal, fiquem com a gente tem muita coisa ainda para passar para vocês e até a próxima. Professor EC, você aí, mande seu alô. Davi, foi um prazer estar aqui com você de novo. Professor Walter também foi a nossa cobaia, aí, o primeiro entrevistado nessa nossa série de entrevistas, né, de casos de sucesso, mas com toda a propriedade, porque talvez o Walter seja aí o melhor case, né, que a gente tem na área de TI, na verdade por tudo que ele já fez aí, criando a comunidade itinerante, o Provas de TI. Então, foi um prazer e até mais. Maravilha, gente. Vamos ficar aqui então. Um salve, um abraço no coração. Até mais. Tchau.